Meus queridos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família. Querido, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, do seu capítulo de número 17, versículo de número 33, a Bíblia vai dizer: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Meus queridos, nesta passagem nós vamos ver agora Saul conversando com Davi e dizendo para Davi que Davi não ia pelejar com aquele homem, porque aquele homem era homem de guerra, homem experiente de guerra desde a sua mocidade. E Davi era moço, homem moço, não poderia ir pelejar com ele. Ou seja, Saul agora vai falar que Davi não é capaz de vencer aquele homem, porque aquele homem era homem experiente. Ei, querido, isso acontece muito na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Às vezes tem pessoa do meu lado, do teu lado, que às vezes não dão nada por nós. Às vezes, ao invés de dar uma palavra animadora para mim, para você, às vezes vai dar uma palavra desanimadora, uma palavra que não anima. E querido, quantas pessoas não tem do nosso lado que às vezes não dão nada pela gente? Quantas pessoas às vezes estão do nosso lado que ao invés de nos apoiar, não, elas vão ao contrário, ao invés de nos apoiar, não, ela vai ao contrário, ela não nos apoia, ela vai contra. E querido, e foi isso que aconteceu com Davi. Davi agora, ao invés de ser apoiado por Saul, não, Saul vai dizer: olha, você não é capaz de ir contra esse homem. Por quê? Porque esse homem é mais experiente do que você. Ei, querido, mas ele esquece de uma coisa, ele esquece que Davi tinha um passado, ele esquece que Davi já havia matado o leão, ele esquece que Davi já havia matado o urso. Ei, querido, e agora nós vamos ver que Davi, isso acontece com Davi, não é de agora, não é do começo, não. Davi lá atrás, no seu capítulo de número 16, versículo de número 1 ao 13, nós já vamos ver ali, quando Samuel vai à casa de Jessé, porque o Senhor vai dizer para Samuel, Samuel, pega, enche o odre aí, o vaso de azeite aí, e vai à casa de Jessé, porque escolhi alguém ali para ser o rei. E querido, e agora a Bíblia vai dizer que quando o profeta chega na casa de Jessé, a Bíblia vai dizer que Jessé agora começa a passar os seus filhos diante do profeta Samuel. A Bíblia vai dizer que passa pelo primeiro, e aí a Bíblia vai dizer que passa o segundo, e por aí vai passando os filhos. Aí a Bíblia vai dizer que agora Samuel quase vai ungir a um como rei, mas só que aí a Bíblia vai dizer que o Senhor vai dizer: não, eu não olho para a aparência, mas sim para o que está no interior, para dentro o que está dentro. E querido, o Senhor, ele não olha para a aparência, o Senhor olha para o que está dentro do meu coração, dentro do seu coração. Aí a Bíblia vai dizer que o profeta vai dizer: ei, não tem mais nenhum, já acabou seus filhos. Aí o homem vai dizer, Jessé vai dizer o seguinte, vai dizer: não, ainda tem mais um que tá no campo, tem mais um que é o menor. Aí o profeta vai dizer: nós só vamos sentar à mesa quando ele manda chamar ele, porque só vamos sentar à mesa quando ele estiver junto conosco. E querido, e agora a Bíblia diz que vão buscar Davi, e quando vão buscar Davi, agora quando Davi chega, o Senhor ali vai falar para Samuel que aquele ali era para ser ungido rei. E querido, a Bíblia vai dizer que ele passa os filhos diante do profeta. E querido, ali nós vamos compreender, entender que Jessé esperava tudo dos outros filhos, mas não esperava nada de Davi. E querido, Jessé esperava tudo dos outros filhos, mas de Davi ele não esperava nada. E querido, então Davi já era acostumado com isso. Aí agora nós vamos ver que agora quando os seus filhos, Jessé tem os seus filhos ali na guerra junto com Saul, a Bíblia vai dizer que Eliabe, que era o primogênito, ele estava com Saul ali na guerra, tanto Eliabe como Abinadab, que era o segundo. A Bíblia vai dizer que também estava Samar. Esses três estavam com Saul ali naquela luta, ali naquela peleja, ali naquela guerra. Aí a Bíblia vai dizer que Jessé vai chamar Davi e vai dizer: olha, pega esse alimento aqui, pega esse trigo aqui e leva para os teus irmãos, mas traz ali uma
Traz uma coisa para saber se eles realmente estão vivos mesmo. Eu quero uma prova. Traga para mim uma prova que eles estão bem. Aí a Bíblia vai dizer que agora, quando Davi vai, quando chega lá, a Bíblia diz que aquele homem, esse filisteu, afrontava o povo de Deus, afrontava o exército de Deus, afrontava o próprio Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que foi durante 40 dias, esse homem ia de 2 vezes por dia. A Bíblia diz que esse homem ia até o encontro dos guerreiros e dizia: não tem nenhum de vocês que venham contra mim, não tem nenhum de vocês que venha a lutar comigo, e aquele que me vencer, nós seremos servos de vocês. Aquele que me vencer e me matar, nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos, nossos servos. Querido, e a Bíblia vai dizer que quando Davi agora chega naquele local, a Bíblia diz que antes de Davi sair de casa, logo cedo pela manhã, ele deixa ali o rebanho do seu pai, seja ali as ovelhas, com alguém cuidando, e a Bíblia diz que ele sai cedo para ir para lá. E quando ele chega lá, a Bíblia vai dizer que agora, Davi, quando ele chega lá, a Bíblia diz que Davi vai ver aquele homem afrontando o povo de Deus. A Bíblia diz que Davi vai ver aquele homem afrontando ali o exército do Deus vivo. E Davi não vai se sentir bem com aquilo e vai chegar para alguém e vai perguntar o que está acontecendo, o que era aquilo que estava acontecendo. Aí alguém vai estar ali falando para ele. Aí a Bíblia vai dizer que a Eliabe vai ver aquela situação, ele conversando com aqueles homens, e vai ficar irado. A Bíblia vai dizer que agora ele vai chegar para ele: ei, o que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou o rebanho? A Bíblia vai dizer: com quem que você deixou o rebanho do nosso pai? Você deixou, mas só que Davi havia deixado com alguém cuidando. Davi não deixou elas à toa, não. Davi deixou elas sendo cuidadas por alguém. Aí a Bíblia vai dizer: ei, o que você está fazendo aqui? Por quê? Porque eu sei que você é presunçoso, eu sei que você é mau. Aliás, vai falar isso com o próprio irmão esse que tinha levado as coisas para ele ali, um alimento, um mantimento ali para ele, irmão esse que estava ali somente para ajudar, irmão esse que estava ali era para ajudar ao invés, mas não, ele vai achar que Davi vai estar ali para fazer alguma coisa. Não, Davi vai estar ali para estar ajudando, mas a Bíblia vai dizer que Davi, ao invés de ouvir aquilo que o irmão falou, não, a Bíblia vai dizer que Davi vira por outro lado, pergunta ali e desvia do seu irmão e vai ao encontro ali para saber o que está acontecendo. Aí a Bíblia vai dizer que Davi se desvia do seu irmão. Aí a Bíblia vai dizer que agora, quando alguém chama, fala que Saul vai dar a sua filha como um casamento, aquele da sua casa, aquele que vencer, não vai mais pagar impostos. Então Davi agora procura saber se vai conseguir entrar com aquela peleja. Só que quando ele chega agora diante de Saul, Saul vai dizer para ele desta forma: Saul vai dizer para ele que ele não era capaz, Saul vai dizer para ele que ele era muito moço, Saul vai dizer para ele que ele era muito jovem para lutar contra um homem experiente. Querido, isso acontece muito na minha vida e na tua vida, isso acontece muitas vezes na nossa vida, diariamente, às vezes acontece na nossa vida, de pessoas não dar nada por nós, querido, mas nós não temos que olhar para os Saús que acontecem na nossa vida, não, nós não temos que olhar para Saul, que vai olhar para a nossa vida e dizer que nós não somos capazes. Não, nós somos capazes diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer que agora, olha só o que a Bíblia vai dizer. Saul vai dizer para Davi desta forma: contra este filisteu não poderás ir pelejar. Saul está dizendo para Davi aqui, ó: você não é capaz de vencer esse homem, porque esse homem é mais experiente do que você. Querido, ele não sabe que Davi já tinha matado gigantes, Davi já tinha vencido muitos gigantes na sua vida. Davi já tinha vencido o urso, Davi já tinha vencido o leão. Querido, agora nós vamos ver que o Saul vai dizer para ele que ele não era capaz. Esquece de uma coisa, que Saul, ao invés dessa luta era de Saul, ao invés dele estar lutando, não, ele estava também se escondendo, porque a Bíblia diz que cada afronta que aquele homem chegava afrontando o povo de Deus, a Bíblia diz que o povo de Deus ficava teimoso, com medo. Querido, às vezes o medo faz com que nós não conseguimos vencer batalha. Sabe por quê? Porque o medo faz com que a gente seja fraco
fraco, corra e não consiga vencer aquilo que o Senhor tem para mim, tem para você. E quando nós falamos de medo, eu me lembro daquela mulher quando estava no deserto junto com Ismael. E querido, agora ela estava no deserto junto com Ismael e o poço do lado dela, mas ela com medo de morrer, com medo do filho morrer, o poço do lado deles, o medo fez com que eles não conseguissem ver que o poço estava do lado. Ei, querido, é o medo que faz com que a gente se perca, é o medo que faz com que a gente não alcance aquilo que o Senhor tem para nós. E esses homens estavam todos com medo daquele filisteu, com medo daquele homem. Agora estavam fugindo. A Bíblia vai dizer que agora, ao invés deles enfrentar, não, eles ficavam tremosos, com medo. Mas só que agora chega Davi e vê aquela afronta, e Davi vai entender, compreender que eles não estavam afrontando só o povo de Deus, não, eles estavam afrontando o próprio Deus. E a Bíblia vai dizer que aqui Saul vai dizer: olha, você não vai contra este filisteu. Ele está dizendo o quê? Que você não é capaz. Ei, querido, nós somos capazes em Cristo Jesus. E em segundo lugar, querido, ele vai dizer: pois tu ainda és moço. Ele está dizendo aqui, isso é coisa para adulto, isso é coisa para macho. Ei, querido, ele está dizendo aqui, olha, isso é coisa para adulto, isso é coisa para macho. Ei, ao invés dele ter ido também, que era bonitão, que a Bíblia vai dizer que ele era um dos homens mais belos do povo ali, a Bíblia vai dizer que Saul, ele era um homem. Olha só o que a Bíblia vai falar de Saul. A Bíblia diz em 1 Samuel, no seu capítulo de número 9, versículo de número 2, a Bíblia diz: e ele tinha um filho chamado Saul, moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. Perceba que esse aqui, bonitão, forte, com certeza era forte, um dos homens mais fortes ali do povo. Não, esse homem forte, bonitão, não afrontava aquele homem que estava afrontando o povo de Deus. Era ele que era para estar na guerra, na luta, na peleja, mas ele vai achar de dizer para Davi, que Davi era pequeno, Davi era moço, ou seja, ele está dizendo para Davi aqui: olha, isso é coisa para adulto, isso é coisa para adulto, para macho. E cadê o machão que não foi lá enfrentar? Cadê o machão que não foi enfrentar? E o meninozinho pequenininho agora estava na frente dele dizendo: não, deixa comigo, já que vocês não vão, já que esse exército é fraco, não consegue ir, deixa comigo que eu vou, deixa comigo. Mas só que aí ele vai dizer: não, você é moço. Aí olha, agora em terceiro lugar ele vai dizer para ele: olha, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Ele está dizendo aqui para Davi, sabe o que, querido? Ele é melhor do que você. Ele está dizendo aqui, ó, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Ele é homem de guerra desde a sua mocidade. E ele está dizendo para Davi aqui, ó, ele é melhor do que você. É isso que ele está dizendo para Davi. Mas ele não entende, não compreende de quem era Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem escolhido de Deus. Ei, querido, você é escolhido do Senhor. Não deixa que os Saús venha te abater a tua fé. Não deixa que os Saús venha fazer com que você venha parar no meio da caminhada. Porque Davi aqui, se ele vai olhar para Davi, para Saul, para o que Saul estava falando, ele não tinha enfrentado aquele filisteu. Ele não tinha enfrentado e não tinha tirado a cabeça daquele homem fora. Ele não tinha tirado aquela afronta do povo de Deus. A afronta que aquele homem estava afrontando o próprio Deus. Ei, querido, e agora a Bíblia vai dizer que Davi disse: não, deixa comigo. Aí olha só o que agora Saul vai fazer. Saul agora vai querer se vestir Davi com as suas armaduras. Ei, querido, não ia medroso, com medo, ao invés de ir? Não, ele não foi. Mas agora ele encontra um menino pequeno, jovem, que era pequenininho, menor da casa ali de Jessé. Agora esse menorzinho, esse vai. E tinha lá três irmãos de Davi que não tiveram coragem também de ir. Agora Davi, o pequenininho, foi lá. Ei, querido, e agora a Bíblia vai dizer que agora Saul vai investir ele com as suas armaduras. Ei, querido, aí a Bíblia vai dizer que ele bota toda aquela armadura, aquele negócio ali em Davi. E Davi, a Bíblia vai dizer que Davi não conseguia nem andar. Davi não
conseguia nem andar com aquela armadura. Aí Davi vai dizer, não, tira isso de mim, por quê? Porque eu agora vou com as armas que o Senhor me deu, com as armas que eu sou, com as armas que eu tenho já há muito tempo que lido com elas. Ei, querido, agora a Bíblia vai dizer que Davi vai até o ribeiro, pega 5 seixos, 5 pedras, e agora a Bíblia vai dizer que Davi bota no seu alforje. Ei, querido, nós vamos ver Davi agora enfrentar um homem a 3 metros de altura. Só que Davi já havia enfrentado urso, leão. E, querido, a Bíblia vai dizer que o urso ele tem altura de 2,5 metros. E, querido, se um urso tem altura de 2,5 metros, Davi agora ia enfrentar um outro que tinha 3 metros de altura. Sabe o que é isso, querido? Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que só tinha 50 centímetros maior do que a luta que ele já tinha enfrentado antes, maior do que aquele já tinha vencido antes. Ele agora só tem mais 50 centímetros maior. E, querido, a vitória, ele agora vai olhar e vai dizer, não, esse aqui, da maneira que eu venci aqueles, também vou vencer esse. E é no nome do Senhor Jesus Cristo, e é no nome do Senhor que eu vou contra você. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer, eu vou com você, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, querido, é o Senhor, é Davi dizendo aqui para nós, através da palavra do Senhor, dizendo, olha, eu vou diante de ti, em nome do Senhor. É Davi dizendo, é a palavra do Senhor dizendo para mim e para você, que nós somos capazes, assim como Davi foi capaz de vencer aquele gigante, em nome do Senhor. O Senhor na vida dele, quando ele começou a rodar aquele alforje, aquela pedra, a Bíblia vai dizer que aquele homem agora, a Bíblia diz que quando ele solta, vai ali na testa daquele homem, daquele filisteu, na testa daquele homem, e agora a Bíblia diz que aquele homem cai. E quando aquele homem cai, Davi agora vai ao encontro dele, pega a espada dele e corta a cabeça dele fora com a própria espada dele. Ei, querido, veja, compreenda, entenda uma coisa, que nós somos capazes de vencer esses gigantes que afrontam a nossa vida. Quantos gigantes não tem nos afrontado? Qual é o gigante que tem nos afrontado, tentando nos parar no meio da caminhada? O gigante da nossa caminhada, aquilo que o inimigo, Satanás, que tenta nos parar no meio da nossa caminhada servindo ao Senhor. Às vezes é desânimo para ir para a casa do Senhor, às vezes é desânimo para ler a palavra do Senhor. Ei, querido, leia a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vai fazer com que eu e você venhamos, a nossa fé ela é aumentada, é através da palavra. A Bíblia diz que a nossa fé ela vem do ouvir a palavra do Senhor. Ei, a minha fé, sua fé, ela só vai aumentar através da palavra. Ei, querido, a nossa fé ela só vai aumentar através do momento que nós estamos na casa do Senhor, glorificando a Ele, exaltando a Ele, agradecendo a Ele pela bondade, pelo amor, pela misericórdia dEle para conosco. Ei, querido, continua derrubando os gigantes que te afrontam, continua derrubando os gigantes que vêm contra você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará na tua vida. Ei, querido, Davi agora diz, olha, não, ele vem contra mim com esse monte de lança, e a Bíblia vai dizer também. E o interessante é que quando a Bíblia diz que aquele homem ele vinha ele vinha com quem? Ele vinha com um escudeiro. A Bíblia diz que ele vinha com um escudeiro junto com ele, um homem daquele tamanho, gigante, um homem que tinha toda aquela armadura, a sua lança. E, querido, a Bíblia diz que aquele homem vinha contra Davi ali com um escudeiro. A Bíblia diz que ele estava com o escudeiro. Davi estava com quem? Só com o Senhor nosso Deus, que é maior do que todos os escudeiros, que é maior do que todo homem, tudo aquilo que se levantar contra. E, querido, a Bíblia diz que Davi estava em nome do Senhor, e é em nome do Senhor, querido, que nós vamos vencer essas lutas. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós vamos passar por essas barreiras, por aquilo que tem nos afrontado. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ei, querido, não permita que os Saús da vida diga a você quem você é. Não permita que os Saús da vida venha dizer quem você é. Nessa luta, todos nós sabemos qual foi o final dela. Nessa luta nós sabemos qual foi o final dessa luta de Davi e Golias. Mas, e a sua? A sua quem vai fazer é você.
O final da sua, quem vai fazer é você. O final da sua luta, quem vai fazer é você. Querido, fica com essa palavra no teu coração. Quero louvar a Deus pela sua vida e pedir a você que ficou até o final desse vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, a se inscrever no nosso canal, dá o joinha, compartilha, deixa também o seu comentário ele é muito importante para nós. Desculpa. Para nós sabermos se o nosso conteúdo ele é relevante na sua vida. E assim você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e essa palavra ser levada a outras pessoas. Nos ajuda a fazer com que esse canal venha crescer, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Um abraço.